Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar da crise dos cereais. Portugal está a ser confrontado não só com a pior campanha de sempre na produção própria de cereais desde que há registro, ou seja, há cerca de 100 anos, mas também está a enfrentar os constrangimentos da procura de alternativas aos cereais ucranianos, presos nos seus portos por causa do fim do acordo com a Rússia para a sua exportação. O convidado de hoje é o jornalista Vítor Andrade, que acompanha os temas da agricultura aqui no Expresso. Olá, Vítor, obrigada por estares aqui presente. Olá. Vamos ouvir em primeiro lugar Kes Winzinga, proprietário rural na Ucrânia, seguido de Michael Dunford, diretor regional do Programa Alimentar Mundial em África. We should just export, whether the Russians like it or not. Well, let's see what they do. I think they're bluffing. They're playing poker on a very high level and trying to influence the Western leaders somehow, and we shouldn't let this happen. I'm generally an optimist. I look out at what we are facing, and I'm really quite pessimistic. We've never seen the region at such a high risk as it is today. In fact, at the beginning of the year, we were saying that the region was on fire. In light of what's now happening in Sudan and the other factors that are playing out, it feels like the region's actually been doused with petrol and the fire is now out of control. Em resumo, o proprietário rural na Ucrânia disse que se devia exportar os cereais com ou sem o apoio da Rússia. Isto porque defende que os russos estão a fazer bluff, a jogar póquer a um nível muito elevado e a tentar influenciar os líderes ocidentais de alguma forma. Já o diretor do Programa Alimentar em África diz que normalmente é otimista, mas que olha para o futuro e sente-se bastante pessimista. Disse que em África nunca viu um risco tão elevado como o atual. No início do ano dizíamos que a região estava a arder. À luz do que está a acontecer agora no Sudão e de outros fatores envolvidos, parece que a região foi encharcada de gasolina e que o fogo está agora fora de controle. Vítor, em Portugal tivemos o pior ano de sempre de colheitas portuguesas, o que nos deixou ainda mais dependentes do exterior. Quais foram as principais razões? Bom, as principais razões, desde logo, as alterações climáticas estão a influenciar muito tudo o que é produções agrícolas, em geral. Esta em particular, porque é que nos afeta muito a nós, portugueses? Porque há muitos anos já que Portugal vem tendo cada vez menos produção de cereais em território nacional. E este ano, de facto, esta campanha que agora está a terminar, as colheitas estão a acabar de ser feitas na zona do Baixo Alentejo, está a ser a pior colheita dos últimos 100 anos, assim, sem sombra de dúvidas. Desde logo, por isso que eu já acabei de dizer, portanto, pela questão das alterações climáticas, ou seja, choveu muito fora da época, quando a chuva não era precisa, depois veio muito calor, quando o calor também já não era preciso. Por outro lado, também, é verdade que os agricultores se sentem cada vez menos motivados para cultivar cereais em Portugal. Por um lado, porque não há uma política pública que incentive a produção de cereais em Portugal. Desde logo, começa por aí o facto de não haver este entusiasmo à volta da produção de cereais em Portugal, por parte dos agricultores. E depois também porque eles fazem contas à vida e na verdade, é muito mais rentável para um agricultor que tenha muitos hectares no Alentejo plantar em cada um desses hectares uma outra cultura, olival, vinha, amendoal, sei lá, até perabacate em alguns sítios, mas muitíssimo mesmo mais rentável do que ter lá cereais. E de facto isso são as explicações que é o que está na base deste desincentivo que está a haver em Portugal para a produção de cereais. Por outro lado, ainda Teresa, importa aqui salvar o seguinte. Portugal nunca teve, mas isto é assim, pronto, é da nossa natureza como país, nunca tivemos condições, vou dizer um palavrão, edafoclimáticas. O que é que isto quer dizer? Nem de boa terra, nem de boas condições climáticas para cultivar cereais em grande abundância. Nos tempos do antigo regime, Salazar, chegou a fazer-se uma chamada campanha do trigo no Alentejo, nesse ano de 1961 ou 2, já nem lembro bem agora do ano em que foi, sei que foi alguns entre o final dos anos 50 e o princípio dos anos 60, Portugal chegou a produzir quase metade das necessidades de cereais. Atualmente, só para termos uma ideia do que é que estamos a falar, estamos a produzir este ano, que vai ser o pior ano de sempre, menos de 5% das necessidades. É essa a nossa realidade em termos de cereais. Vítor, e para além disto, aquilo que conseguimos produzir e aquilo também que vamos buscar ao estrangeiro, não temos forma de armazenar assim em grande capacidade, não é? Aí temos outro problema, é outra parte do problema, por assim dizer. Há pouco estávamos a falar da produção própria, que é muito restrita, como eu te estava a explicar,
E depois temos a questão da dificuldade que tem sido desde a guerra, porque assim, a Ucrânia era um dos principais fornecedores de trigo e de milho a Portugal, de milho nomeadamente. E desde a guerra na Ucrânia que acabou aquele fornecimento, aquela via de fornecimento, acabou, quer dizer, não acabou totalmente, depois houve os acordos com a Rússia. Pronto. Sim, e quais é que foram as alternativas que Portugal teve que se virar para outras origens de cereais, nomeadamente onde? Sítios onde nunca tínhamos ido comprar. África do Sul, que é longíssimo de Portugal, América do Sul também, em alguns países da América do Sul, nomeadamente Brasil, e até fomos ao Canadá buscar milho, também que nunca tínhamos ido, ou raramente lá íamos. O que é que isto significa? Que passámos a ir comprar a distâncias muito mais longínquas, com custos muito maiores em termos logísticos, ou seja, os fretes dos navios são muito mais caros. O que é que isso significa também? Que aumenta o preço final das matérias-primas, que depois aumentam também junto do consumidor, como é óbvio. Na verdade, Portugal tem um problema grave também nessa matéria, é que basicamente existe uma empresa que é a Silopor, que faz a descarga dos navios que chegam carregados de cereais a Portugal, importados, e depois tem alguns silos na Trafaria, em Lisboa, e também no Beato, também em Lisboa. Depois há alguns em Aveiro e na Figueira da Foz, mas, na verdade, é uma gestão de aprovisionamento feita ali no fio da navalha, ou seja, Portugal funciona muito na base do compra, despeja no silo e manda para a indústria. E andamos nisto, não temos um sítio onde se possa armazenar. Portugal não tem uma política de segurança de armazenamento de cereais, de segurança alimentar, por assim dizer. Não tem, nunca teve e continua a não ter, o que é estranhíssimo, tendo em conta todos estes constrangimentos de que já falámos, nomeadamente agora a guerra. E tendo em conta todos estes fatores que tivemos aqui a enumerar, quais é que são as soluções apontadas pelo setor? Bem, é assim, as soluções não se resolvem de um dia para o outro, mas o que se podia começar já por tratar, e isto é uma questão que cabe ao Governo de resolver, é precisamente essa empresa que é a Silopor, que é uma empresa pública, que está na tutela do Ministério das Finanças, que está em liquidação há mais de 20 anos. Isso é uma coisa absurda mesmo, não existe, tem mais lado que não isto. Temos uma empresa em liquidação há 20 e tal anos, 22 se não me engano. Ou seja, a empresa nem sequer pode fazer uma gestão corrente devidamente organizada. Por exemplo, nos silos da Trafaria, que são os principais do país, há máquinas a precisarem de ser substituídas, há investimentos que têm que ser feitos e a empresa, como está em liquidação, não pode fazer os investimentos que deve fazer. Portanto, o que é que se impunha aqui rapidamente? Era o Governo definir uma estratégia também para a questão do aprovisionamento alimentar, de cereais, de matérias-primas básicas, aumentando a capacidade de armazenamento precisamente da Silopor, ou então criando... Nós, no passado, tivemos em vários sítios do Alentejo silos de armazenamento de cereais que estão completamente desativados. Porque é que o Governo não pega nesses silos e os volta a recuperar para a armazenagem? É uma das soluções, por exemplo. Essa é uma das soluções. A outra solução seria aumentar a produção nacional, mas como eu te disse há pouco, a produção nacional, nem as nossas condições de clima propiciam grandes produções de cereais e nem os agricultores estão motivados para... Exatamente. Já agora, Teresa, deixa-me só explicar também o seguinte. Nós, quando falamos de cereais, muitas vezes as pessoas associam aos cereais que se comem ao pequeno almoço e ao pão. Mas é muito mais do que isso. Os cereais, nomeadamente o milho e a soja, um bocado de soja também, são usados, são a base da alimentação para as rações dos animais. E o que é que isso significa? Significa que a partir daí vamos ter a carne dos animais para comer, não é? Toda a gente come carne, normalmente, muito pouco, excluindo os vegetarianos. É daí que vem a carne dos animais, o leite, os ovos, o queijo, tudo o que é laticínios, é daí que vem. E, portanto, quando nós falamos em cereais, necessidades de cereais, para além daqueles que são os consumidos ao pequeno almoço e aqueles com que se faz o pão, é toda esta gama de produtos que são usados na alimentação dos animais, dos quais depois decorre uma vasta gama de produtos alimentares, e que lá está. E basta haver uma perturbação na origem para que depois tudo sofra perturbações até à prateleira do supermercado. Isto era só para clarificar o que é que significa. Claro que sim, e é importante... e com o fim deste acordo, o preço destes mesmos cereais já estão a subir. E no som inicial ouvimos um produtor de cereais ucraniano que dizia que a Rússia está a fazer bluff. O que é que têm dito os nossos produtores e especialistas sobre este possível bluff da Rússia? Realmente é assim, eu acho que isto aqui é a Rússia a fazer hipocrisia política no mais alto nível com esta questão dos alimentos. No fundo está a usar um alimento básico para fazer como arma de arremesso político, por assim dizer. Porque, na verdade, toda a gente sabe que é dos cereais que saem da Ucrânia e também dos que saem da Rússia, que também estão sob embargo atualmente, que se satisfaz as necessidades básicas de muitas populações, nomeadamente no norte da África, nomeadamente no Corno da África, no chamado Corno da África, Eritreia, Somália, Sudão, por aí fora. Aqueles países que não têm mais nenhum sítio onde recorrer
a não ser ir buscar aqueles cereais que vêm daquelas origens. Mas também, não só, atenção, a própria Europa também recebia muitos cereais vindos da Ucrânia. A Ucrânia era um dos nossos maiores fornecedores de milho, como eu já disse há pouco. E, portanto, é com isso que nós estamos confrontados e é com isso que vai jogando o Sr. Vladimir Putin com uma arma de arremesso político para fazer chantagem, precisamente, junto do mundo ocidental. O que é que se comenta que pode vir a acontecer? É que, mais uma vez... desculpa, ias dizer qualquer coisa, Teresa? Sim, ainda assim, na quinta-feira, o presidente russo anunciou que a Rússia podia enviar gratuitamente cereais para 6 países africanos, ou seja, deixou o próprio país fazê-lo, mas a Ucrânia não. Isto pode ser uma tentativa de mais uma jogada neste tabuleiro? É mais uma jogada política do Sr. Putin, porque ele sabe muito bem que aqueles países lhe irão ficar eternamente agradecidos por terem enviado cereais a preço zero ou pouco perto disso. Ele sabe que isso é chantagem política no seu melhor, e é isso que ele está a fazer. O que ele não está a pensar é nas consequências que isto pode vir a ter em termos globais, por assim dizer, porque ele está a mexer com toda a geoestratégia da distribuição de alimentos a nível mundial. Mas na verdade... mas ele também tem aqui um constrangimento ele próprio para resolver, porque é assim... Ele sabe que enquanto tiver sob embargo os seus produtos que são produzidos na Rússia, os seus cereais, e nomeadamente os seus fertilizantes, porque a Rússia produz cerca de 80% dos fertilizantes a nível mundial e que são muito necessários na agricultura mundial. Ele sabe que se ceder ao acordo, portanto, se voltar a reativar o acordo para a exportação dos cereais através do Mar Negro, pode também ter algumas vantagens, alguns benefícios nisso, ou seja, pode ver os seus fertilizantes serem escoados, etc., com mais facilidade. Mas está aqui neste vai, não vai, diz que diz, mas não diz, mas aceita, mas não aceita, que é para ver, é esticar a corda, no fundo. Isto faz parte um pouco deste jogo político, mas que é sujo, é mesmo sujo, porque estamos a falar da vida das pessoas, da falta de comida na mesa das pessoas. Mas os especialistas acreditam que mais cedo ou mais tarde irá dar o braço a torcer e os cereais ucranianos irão sair dos seus portos. É o que se diz, até porque todas as vezes que houve fim de um acordo, os acordos normalmente são de 6 meses. Nos anteriores acordos que houve, no final de cada período desses, a Rússia vem sempre dizer agora não vou renovar. E depois, passadas algumas semanas, renova. Nomeadamente com a intervenção do Sr. Erdogan, da Turquia, que é amigo, entre aspas, do Sr. Putin e que consegue resolver ali a situação diplomaticamente e pronto, e a coisa acaba por se resolver. Mas, na verdade, depois também levantam-se outras questões, por exemplo, no Mar Negro, por onde passam esses navios que saem carregados de cereais dos portos ucranianos, às tantas já ninguém sabe se aquilo está a ser controlado ou não, porque há quem diga que podem estar a ser, dizem os russos, mas também não se confirma, que dentro dos navios que trazem cereais também podem estar a ser transacionadas armas para ajudar a Ucrânia. Isto depois levanta uma série de questões de geopolítica à mistura que se tornam o caso bastante mais complicado. A verdade é que, volto ao que disse atrás, nós estamos a falar de matérias-primas essenciais, básicas, para pôr comida na mesa de muitas pessoas, nomeadamente em África, no Norte da África, mas também em alguns países europeus, como eu disse há pouco. E o que é que isto também está a significar? De facto, cada vez que há este impasse nestes acordos com a Rússia, os preços da tonelada dos cereais variam, e nomeadamente para cima, normalmente sobem, não é? E só para teres uma ideia, no início da guerra, quando houve estes constrangimentos todos, o preço do trigo, do milho, por exemplo, quase duplicou de preço, que é uma coisa assustadora. Ou seja, o milho não faltou totalmente, porque depois foi-se buscar a outras origens, mas só lá chegavam aqueles países ricos. Os mais pobres não chegavam a esses preços porque não tinham dinheiro para pagar. Vítor, só para terminar, da última vez que estivemos aqui os dois a conversar no podcast, falámos da seca, que está diretamente ligada também a todos os problemas na agricultura que falamos hoje. O cenário é preocupante, mas de forma direta, Vítor, o que nos pode reservar um futuro cujo cenário tem mais secas e ainda mais extremas? Isso é uma questão que tem sido muito debatida, nomeadamente na comunidade científica associada ao setor agroalimentar, porque há muitos países como o nosso e como a Espanha, por exemplo, em que a tendência é para que o sul da Península Ibérica se torne cada vez mais árido e mais seco, ou seja, que se transforme quase numa espécie de continuação do norte da África, do deserto do Saara. É essa a tendência que os climatologistas dizem que pode vir a acontecer. Mas se aqui acontece isso, noutros países também vai acontecer o mesmo, ou seja, não com esta intensidade se calhar, mas provavelmente o tempo quente e seco vai avançando pela Europa por ali acima. E o que é que isso significa? Que, de facto, muitas das culturas que hoje em dia são feitas na Europa vão passar a não se conseguir fazer, pelo menos nos termos em que são feitas hoje em dia. Qual é que é a solução que pode estar aqui em cima da mesa? É
apostar mais nos chamados produtos transgénicos, com toda a carga negativa que esta expressão possa ter, mas a verdade é que a modificação de sementes geneticamente, pela genética, pode tornar essas sementes mais resistentes ao stress hídrico, por exemplo. O que significa que se poderão vir a cultivar alguns alimentos em alguns sítios sujeitos a stress hídrico, a falta de água, com algum sucesso. Essa pode ser uma das soluções. Agora, isso, como tu sabes, é uma questão muito polémica, a questão do recurso aos OGMs, aos organismos geneticamente modificados. Isso levanta sempre questões de ética, etc. A questão é que, depois também há aqui uma certa hipocrisia a este nível, é que a Europa proíbe uma série de muitos OGMs, muitos organismos geneticamente modificados, mas depois permite a importação de países, de alimentos de países que utilizam OGMs. Estados Unidos, Argentina, sei lá, Brasil, por aí fora. Todos esses países utilizam em grandes doses, em grandes quantidades, portanto, sementes geneticamente modificadas para terem grandes produções, porque estamos a falar de países com grandes extensões de produção agrícola. E realmente a Europa, por um lado, proíbe internamente que se faça cá esse cultivo dessas sementes, mas depois permite a importação da matéria-prima vinda desses países onde isso é utilizado. Portanto, no meio disto tudo, onde é que está o contraditório, mas pode ser uma das soluções. A verdade é que o mundo em geral está confrontado com uma situação que é esta. Cada vez há mais gente a consumir e cada vez há menos gente a produzir alimentos. E, portanto, nós temos que ter aqui uma solução no meio disto e essa pode ser uma delas. Exato, conseguir o equilíbrio. Vítor, obrigada. Veremos até quando é que a Rússia mantém o acordo fechado e o que é que irá acontecer quando os cereais ucranianos voltarem a sair dos seus portos. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 1987. Luís Paixão Martins e José Manuel Mestre conversam com Paulo Aldeia sobre a construção de maiorias absolutas de um só partido. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita e de João Marim. Obrigado aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.